Estamos de volta para a segunda parte do programa AR Magazine. Cá está, em exclusivo, em primeira mão, a revista, a 7ª edição do AR Magazine. E nesta parte vamos continuar a ver uma versão alargada da entrevista ao professor João Seixas, do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, com quem conversamos e refletimos sobre uma concepção abrangente dos corpos. Antes de continuarmos, vamos, porém, revelar um pouco de um dos outros conteúdos que pode ter acesso com este número da revista. Trata-se de um vídeo que pode ter acesso através de um QR Code que encontra no interior da revista e que foca também um tipo de corpo que deixa muito espaço para a imaginação. Falamos das nuvens, em particular das nuvens de arroios. Vamos ver um pouco desse vídeo. E aqui o que é que te parece? Uma mãe pássaro a cuidar do seu ninho. E aqui? Um tubarão e um carapau. E um carapau. Gostava de ver tubarões. Gostavas de ver um tubarão? Sim. Aquilo é ovos de tubarões. Ovos dos tubarões? Sim. E aqui? Elefante. Vou deitar água. Gostava de trepar a um elefante. Gostavas de Trepar a um elefante. trepar um elefante? Fica aberto o apetite para poder ver o vídeo na totalidade. Pode fazê-lo através do seu smartphone com a revista AR Magazine. Pode ainda ver este vídeo na íntegra na Arroios TV, no YouTube ou ainda no Facebook da Junta de Freguesia. Para já, continuamos com a entrevista ao professor João Seixas, do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico. Fique por aí. Qual é o contributo que uma ciência como a física pode trazer à percepção que alguém tem relativamente ao mundo que o rodeia? Talvez um erro fundamental que tenha sido feito ao longo dos anos foi pensar que existia uma distinção profunda entre uma ciência como a física e a arte. Nós hoje temos a ideia, falamos muito de que a arte é uma forma de olhar o mundo, não é? Talvez precisamente o facto de nós não termos integrado completamente a ciência na noção daquilo que para nós é cultura, seja algo que nós tenhamos que resolver num futuro próximo. Isto por razões várias, não é? A primeira é que a ciência, tal como a arte, é uma forma de olhar o mundo, é uma forma de descrever o mundo. Nós podemos descrever o mundo de forma mais qualitativa e usando elementos que são relações entre corpos, relações visuais entre corpos, ou podemos fazê-lo através de relações de interação entre os corpos, digamos, mais quantitativas, que é essa talvez o aporte mais fundamental da física. Agora, porquê que a física é uma coisa importante desse ponto de vista? A física, como qualquer outra ciência, não é? Porquê que é importante? Porque a física é uma ciência extraordinariamente estruturada. Estruturada neste sentido, onde o grande objetivo é encontrar grandes leis. Às vezes a complexidade impede isso, como por exemplo no caso da biologia, é difícil ter leis muito gerais, porque na realidade a complexidade, a grande dificuldade da biologia e da química é a complexidade dos problemas que estão em jogo, mas a física tem a arte de chegar aos problemas fundamentais que dão as leis mais fundamentais. Se nós pensarmos bem quais são as leis que a física nos traz,
são coisas muito, muito fundamentais. É a lei da conservação da energia, que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade em perceber. A energia, no fundo, é apenas uma espécie de moeda de troca que a natureza tem, ou seja, é qualquer coisa que nós estamos sempre permanentemente a trocar uns com os outros, de várias formas, trabalho, calor, luz, etc. Nada se perde, nada se cria. É a velha frase do Lavoisier, não é? Portanto, nada se perde, nada se ganha, não é? É uma moeda de troca que está, mas essa é uma lei fundamental, todos temos que fazer isso, não é? Portanto, isso é uma lei da física. E depois há leis muito fundamentais, como é que funciona um átomo, como é que caem os corpos, portanto, não são, digamos, são leis muito profundas, aos quais todas as coisas têm que obedecer, basicamente. Agora, a questão, eu comecei isto dizendo que, no fundo, nós estamos a olhar para a física de uma forma, não é? Estamos a olhar para os corpos através da física de uma forma e estamos a olhar para os corpos através da arte de outra forma. Só que tudo isso, na realidade, são resoluções de problemas nossos para tentarmos perceber como é que as coisas se unem entre si, como é que os corpos interagem entre si, não é? E, na realidade, aquilo que há fundamental numa ciência como a física é uma enorme criatividade, muito parecida com a criatividade que existe para quem está a pintar um quadro ou fazer uma sinfonia ou uma sonata. É exatamente o mesmo género de coisa. Isto porquê? Porque os problemas que estão à nossa volta são problemas, muitas vezes, que estão completamente fora daquilo que nós conseguimos explicar neste momento. E para isso é preciso fazer um salto, uma espécie de salto de fé, não é? Para o outro lado, para tentar perceber, fora do problema, como é que o problema se resolve. Tentando ver o reverso da medalha, quais são os limites que a física apresenta no entendimento do mundo? Bom, para já há uma coisa que nós temos tendência a esquecermos, não é? É que o método científico é um método baseado na experimentação. E a experimentação significa, na prática, que eu posso refazer a mesma experiência N vezes. Ora, o grande problema, na maior parte da experiência humana, é que eu não posso fazê-la exatamente da mesma forma N vezes. As condições em que o problema ou em que o fenómeno ocorre variam ligeiramente, não é? E, portanto, a coisa nunca é exatamente como deveria ser, não é? Mas a física sabe viver mais ou menos com isso, não é? Sabe tirar as leis gerais, apesar dessas pequenas variações. Mas é preciso não esquecer isso. A física, a ciência de uma forma geral, tem como pressuposto inicial que tudo é reprodutível. E isso é uma coisa que se chama o princípio da objetividade, não é? Que diz que quando uma coisa acontece, toda a gente tem que ser capaz de ver aquilo e experienciar aquilo. E isto é uma limitação importante, porque há coisas que eu não posso repetir como eu quero, não é? Há experiências que não são possíveis de repetir. Portanto, essa é uma limitação importante. Mas depois há outras limitações. É muito interessante porque nós, na Idade Média, começamos com uma ciência que é completamente limitada. Ou seja, o nosso universo é limitado, digamos, existiam vários níveis de explicação, mas todos eles fechados, etc. Depois nós passamos ao Renascimento, sobretudo passamos ao século XVIII, e tudo se torna infinito, não há limites para a natureza, não há limites ao entendimento humano, etc., por aí fora. Depois, curiosamente, a física volta-nos a trazer à humildade das coisas, não é? Portanto, o que é que acontece no século XX? No século XX, nós percebemos que a velocidade da luz é um limite, ou seja, não podemos andar mais depressa que a velocidade da luz no vácuo. Percebemos que não podemos conhecer tudo com a máxima precisão, que é aquilo que se chama as relações de incerteza de Heisenberg. Nos dizem que há coisas que não podemos saber, porque não estão dentro do nosso alcance. Descobrimos, por exemplo, que as temperaturas têm um limite inferior, que é o zero do grau Kelvin, são menos 273 graus centígrados, mas depois, curiosamente, aprendemos entre o final do século XIX e o princípio do século XX que, embora o zero absoluto exista, eu não consigo chegar lá. Ou seja, tenho que fazer um número infinito de operações para conseguir chegar ao zero absoluto. Portanto, é engraçado que fizemos uma volta completa, ou seja, saímos da Idade Média com um universo em grande medida fechado, temos um universo infinito e voltamos no século XX a um universo que começa a estar delimitado de alguma forma. Portanto, é importante esta humildade relativamente à natureza e às relações que existem entre os corpos, é algo que é muito importante nós percebermos em permanência. Estamos sempre a ser ensinados daquilo que são as limitações de nós próprios e da natureza. E qual é a possibilidade de
um dia de se vir a descobrir uma chamada teoria de tudo que explicasse todos os fenómenos físicos? Descobrir a teoria de tudo é um dos grandes objetivos da física dos últimos 50 anos. Mas o que é descobrir tudo? É que nós na realidade não sabemos muito bem, não é? Porque nós não sabemos o que é que está para lá daquilo que nós já sabemos até este momento. Portanto, uma teoria de tudo é assim uma espécie de andar à procura de uma coisa que não existe. Ou seja, a menos que nós tivéssemos uma noção de tudo aquilo que existe dentro da natureza e, portanto, conseguíssemos fazer uma teoria de tudo, essa pesquisa é uma teoria de tudo daquilo que eu conheço. Porque, de outra forma, não é muito viável falar na pergunta assim. Ainda agora, repare, eu trabalho no LHC, o LHC descobriu o bóson de Higgs, não é? E agora andamos à procura de outras coisas. Até agora, tudo aquilo que nós tínhamos previsto, digamos, em termos daquilo que estaria para lá, não apareceu. Portanto, a teoria de tudo era a teoria de tudo daquilo que eu pensava que havia, mas como a natureza se calhar não é assim, vamos ter que esperar mais um bocadito. E em relação à teoria de tudo, aquilo que se conhece que existe, já estivemos mais distantes? Já estivemos mais distantes e também já estivemos mais perto. A questão fundamental é esta. Nós, de certa forma, com a descoberta do bóson de Higgs, fechamos um capítulo da física. Só que é um capítulo da física onde explicamos uma quantidade enorme de coisas. Mas, na realidade, essa parte normalmente não é passada diretamente para o público, não é? Porque são coisas um bocadinho mais esotéricas de interações entre corpos, não é? O problema fundamental, por exemplo, é que aquela interação que faz com que todos nós existamos aqui, não é? Que é a interação forte, nós, na realidade, não a sabemos explicar. Quer dizer, sabemos viver com ela, sabemos tratar cerca de 2% dos fenómenos digamos, onde ela se manifesta de forma que é possível descrever facilmente. Tudo o resto nós não sabemos resolver, de facto, a teoria, porque é, mais uma vez, um problema de complexidade. É uma teoria muito, muito complicada e muito difícil. Nós fechamos, ou seja, nós sabemos hoje que temos 4 interações fundamentais, sabemos que temos 6 famílias de partículas e, portanto, sabemos que temos o bóson de Higgs. Portanto, isto fecha aquilo que nós sabemos neste momento, mas não explica a enorme diversidade de massas das partículas todas que temos à nossa volta. Não sabemos porquê. Não sabemos porque é que temos estas interações e não temos outras. Não sabemos como é que elas se unificam, se alguma vez se unificam. A gravidade ainda não está de forma completamente satisfatória unida a estas interações nucleares, digamos, ou eletromagnéticas. E, portanto, de certa forma, estamos perto, porque descobrimos uma coisa mais ou menos fechada, onde parece que está tudo bem. Estamos longe, porque há um conjunto de coisas que carecem de explicação e que nós, neste momento, não temos nenhum dados evidentes que nos digam qual é que é a verdadeira explicação disso. Mas disse que na Idade Média havia uma teoria de tudo já, que explicava? Pode desenvolver um pouco essa... Então, não temos, quer dizer, nós teoria. Utilizávamos sempre uma causa suprema, não é? E essa causa suprema era a razão de todas as coisas. Portanto, isso é, na realidade, uma teoria de tudo. Divina? Divina, como é óbvio, não é? Agora, a única questão que nós temos que pensar, eu aqui não quero, digamos, elaborar na parte religiosa do termo, não é? Mas a questão fundamental aí é pensar qual é que é o papel ativo, o papel, digamos, preditivo dessa teoria. E aqui voltamos outra vez ao método científico, voltamos outra vez ao cartesianismo, não é? A questão é que a ciência deixou de ser uma ciência de explicação, no sentido de, porque aí não era preciso, havia uma causa última, não é? Eu depois já posso até elaborar um bocadinho mais sobre isso, mas havia uma causa última, portanto, estava tudo explicado. Agora, não estava era descrito e não estava previsto. Aquilo que a ciência traz são estes dois papéis. É, por um lado, descrever os fenómenos, não é? E é aí que entra a matemática, que para fazer a descrição e a previsão de onde é que uma coisa vai estar ou o que é que vai acontecer a seguir. Independentemente, quer dizer, eu também não sei porque é que existe a lei da gravitação universal, não é? Aí posso dar a causa que eu quiser, não é?
Agora, a lei da gravitação universal tem uma vantagem, é que permite descrever e permite prever o que vai acontecer. Permite prever quando é que vai haver um eclipse, permite prever o que é que vai acontecer se eu deixar cair uma coisa. E isso é a grande novidade da ciência, é a grande diferença. Algumas abordagens falam em diferentes energias, umas mais positivas, outras mais negativas, que existem nos diversos corpos, sejam eles humanos ou não. Esta é uma concepção conciliável, digamos assim, com o pensamento de um cientista? Portanto, depende de que lado do pensamento científico é que nós estamos a falar. Ou seja, estamos a falar do pensamento do cientista como pessoa, ou se estamos a falar ou seja, com os seus processos psicológicos, a sua forma de agir relativamente às outras pessoas e aos outros corpos, não é? Mas, do ponto de vista estritamente científico, essa noção de energia positiva e negativa não existe. Só existe na termodinâmica, que é a ciência das trocas de energia, e, portanto, para fazer a contabilidade da energia que entra e que sai, como em qualquer contabilidade, tabela Excel, convém saber aquilo que sai e aquilo que entra, por isso damos um sinal positivo e um sinal negativo, que é para podermos fazer um balanço geral facilmente. Mas que não tem esta conotação não, sensorial? Não tem essa conotação, porque essa conotação sensorial tem grande medida, tem unicamente a ver com o caráter psicológico da relação entre as pessoas e até muitas vezes da relação da pessoa com os corpos que estão à sua volta. De certa forma também o positivo e negativo muitas vezes está relacionado com essa noção de uma causa última que não tem nada a ver com a ciência e que distribui de uma forma ou de outra coisas boas e coisas más para os seres humanos e para as coisas que estão à volta. Um cientista não é propriamente um computador. Se o fosse, não era capaz de fazer uma teoria científica. Como eu disse já antes, a ciência é uma atividade profundamente criativa, semelhante àquela que um artista tem que fazer para criar uma obra de arte. Aliás, uma teoria bem feita é muito semelhante a uma obra de arte, na sua construção, no equilíbrio, na harmonia dos vários elementos que entram lá dentro. E pode-se admitir a existência de corpos que não sejam, pelo menos para já, cientificamente mesuráveis? A noção de mensurabilidade é também outro dos grandes enganos digamos que não é normalmente passado, não sei porquê, não é passado muito para o público. A noção de mensurabilidade implica comparação entre duas coisas. E essa comparação significa, por exemplo, saber se uma coisa é maior que outra, ou se uma coisa é menor que outra, não é? E agora, por exemplo, faço-lhe uma pergunta: como é que eu sei que um quadrado é maior que um círculo? Não sei, eu posso dizer a área do quadrado é maior que a área do círculo, mas a forma quadrado não é comparável com a forma círculo, pura e simplesmente. Não há maneira de eu dizer se aquilo é maior ou se é menor. Em ciência, a mensurabilidade implica sempre esta comparação entre duas coisas. Eu digo que o meu dedo mede 10 centímetros, mas isso significa implicitamente que eu tenho uma régua e que posso comparar aqui, não é? Mas há coisas que não são comparáveis. Não são comparáveis e, portanto, elas escapam, desse ponto de vista, à noção científica, digamos, de mensurabilidade. Portanto, esta noção de mensurabilidade é uma noção que nós teríamos tendência, talvez, a subestimar, porque nem tudo é mensurável. Agora, aqui entra esse outro aspecto. Por exemplo, a forma dos corpos é uma quantidade que não é mensurável. A área, sim, o volume, sim, etc. Não é? Mas a forma em si é uma grandeza que não é mensurável, nesse sentido estrito do termo. Agora, outra coisa interessante é saber se podemos caracterizar a forma dos corpos. Mais uma vez, a caracterização da forma dos corpos é mais uma vez uma coisa que essa sim é mensurável. O mesurável aqui também utilizei no sentido de ser detectável pela ciência. E se existem corpos ou que não são detectáveis, que possam não ser atualmente detectáveis pela ciência. Depende também, mais uma vez, do que eventualmente no futuro possam se vir a verificar que existem realmente cientificamente. O eletrão era indetectável pela ciência e, no entanto, condicionava toda a nossa vida até ao século XX sem que nós o soubéssemos, não é? O eletrão é o que está à volta de um núcleo, de um átomo, não é? Nós nem sequer sabíamos o que eram propriamente átomos. Todas as ligações químicas são feitas através da troca de eletrões ou de qualquer coisa desse género, não é? Nós nunca tínhamos medido os eletrões, nem sequer sabíamos que eles existiam e, no entanto, eles estavam lá, não é?
Essa é uma. Hoje temos exemplos igualmente interessantes, mas apenas parcialmente, não é? Essa pergunta depois às vezes tem apenas coisas parciais. Por exemplo, eu sei hoje em dia, ao estudar o movimento das estrelas em torno do centro de uma galáxia, não é? Que as estrelas deviam ter, a sua velocidade devia variar de uma certa maneira. À medida que eu me afasto do centro da galáxia, as estrelas deviam rodar com uma velocidade cada vez mais baixa. Não é? É a terceira lei de Kepler que nos diz isso. E, no entanto, quando as pessoas começaram a fazer essas medições, de repente descobriram que isso não era verdade. Ou seja, partindo de uma observação, não é? De uma coisa que foi medida, que foi uma velocidade, nós chegámos à conclusão que existe qualquer coisa lá que não é visível, não é? Mas Portanto, que não é influencia. mensurável, mas que influencia. E, portanto, por isso é que nós chamamos isso matéria escura. Porque nós sabemos que ela está a agir sobre as estrelas, porque vemos a sua ação do ponto de vista gravítica, mas não temos maneira de perceber o que é. Não é mensurável o que é que essa matéria escura é na sua essência. Nós sabemos os efeitos dela, mas não sabemos o que é. Isso falando em termos do universo, que é algo mais abrangente, e puxando um pouco mais para o mundo em que nós vivemos, é possível estender essa linha de pensamento ao nosso mundo? É possível que exista esse tipo de matéria também à nossa volta, Claro. que não esteja a ser detectável? Claro, é isso mesmo. Nós não sabemos o que é. Em última análise, se eu pudesse estender isso dessa forma, não é? Eu muitas vezes, quando estou nas escolas e vou fazer apresentações nas escolas, eu digo aos alunos, estiquem lá o vosso braço e olhem para o vosso polegar. E agora pensem o que é que significa aquilo que nós descobrimos nos últimos 50 anos. Significa essencialmente que eu não sei 96% do que está entre o meu nariz e o meu polegar. Não sei o que é. Ou seja, em certas condições continuo sei quais são os efeitos, vejo, etc., mas não sei o que é que lá está. Não é mensurável. Não é que não seja mensurável. Eu não sei o que é.